Nós da equipe Carlos Franquin nos preocupamos muito com os nossos pequenos. Por este motivo, decidimos gravar este vídeo para explicar para você, papai, mamãe ou responsável, como está acontecendo o ensino remoto e também para dizer o quanto é importante estarmos unidos nesse momento. Todas as atividades são desenvolvidas para contribuir com o desenvolvimento da nossa criança. Para que isso ocorra, nós temos os saberes em casa, atividade no Face, atividade no grupo do WhatsApp e atividades impressas. Então, papai, mamãe ou responsável, preste atenção no recadinho de cada professor. Vai ajudar com que vocês compreendam melhor todo esse processo. Oi, mamães e papais, eu sou a Mônica, né, a coordenadora dos estágios 2 e do fundamental da escola, e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algo muito importante para as nossas crianças, né, que é a rotina, né, algo que sempre foi muito importante para eles, para o desenvolvimento deles, e agora nesse momento mais ainda, né. Nós já estamos aí há quase 4 meses, né, de confinamento e a rotina tem ficado difícil, né? A gente sabe que toda aquela estrutura que se tinha, né, do nosso dia a dia, nós perdemos, né? Foi modificado de uma hora para outra e as coisas ficaram meio confusas e meio que bagunçado. E a gente ficou naquela que vai melhorar, vai passar, daqui a semana que vem passa, só que nessa já estamos aí há 4 meses, né? E nós não podemos ficar esperando mais, né? A gente precisa organizar o nosso dia a dia e organizar a rotina dos nossos pequenos, né? Porque a gente pode estar começando a perceber aí uma dificuldade no temperamento deles, né? No emocional deles. E a gente pode já estar vendo as consequências disso, né? No comportamento deles. Então, isso é muito importante. Então, eu quero dar algumas dicas aqui para vocês, simples e rápidas, que eu espero que ajude, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é começar por aquelas atividades que são feitas todos os dias e que já são feitas todos os dias meio que no mesmo horário, quase que no mesmo horário. Por exemplo, as refeições, né? As refeições são feitas todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Horários de dormir, de acordar, né? Então, essas atividades essenciais que são feitas pelas crianças todos os dias no mesmo horário, comece por elas, organizando elas aí todos os dias, a sequência delas no mesmo horário. Depois, vocês no intervalo, vocês vão incluindo as atividades mais essenciais necessárias. Por exemplo, acompanhar as aulas online, fazer as atividades. Então, vocês vão lá no intervalo dessas outras atividades, vocês vão incluir um horário para as crianças acompanharem as aulas, né? E depois vocês vão incluir também algo que eu também acho muito importante, né? Nós sabemos que é muito importante para as crianças, que é o brincar, né? Não esqueçam de incluir também um horáriozinho dentro dessa rotina do dia em que as crianças estejam livres para brincar, né? Outra dica que eu dou também para vocês é colocar nessa rotina também um horário de qualidade, né, com o papai e com a mamãe. Então, é um horário que vocês vão estar juntos, fazer alguma atividade que seja prazerosa para os dois, né? E assim vocês vão estar fortalecendo o vínculo de vocês. Isso também. Oi, eu sou a professora Edilane. Pensando na preocupação dos pais com a aprendizagem das crianças, principalmente nesse momento que nós estamos afastados, hoje eu estou aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o processo de leitura e escrita e como a nossa rede entende esse processo. Vocês certamente já ouviram algumas pessoas falarem: aquele fulano é letrado. Mas o que será que quer dizer isso? Bom, as pessoas pensam que ser letrado é conhecer todas as letras, fazer a junção para formar palavras, frases e até textos.
O que eu posso dizer para vocês é que isso é ser alfabetizado, porque a alfabetização é justamente isso, decodificar códigos, que no nosso caso é a língua portuguesa. O letramento, ele vai muito além disso. É quando, além de ler e escrever, a pessoa percebe o mundo que nos cerca através da leitura, busca informações, conhecimento e se diverte. A nossa rede acredita na alfabetização em letramento, que é justamente quando nós unimos os dois, o ler e escrever, com a vivência do dia a dia. E é isso que nós queremos para os nossos alunos, não é verdade? Que eles explorem, cresçam e conheçam o mundo que os cerca. Por isso, o trabalho que vocês estão desenvolvendo com as crianças nesse momento é essencial, porque para que elas aprendam a ler, escrever e interpretar, a criança ela precisa dessa vivência, precisa do cotidiano, precisa ver outras pessoas lendo, ouvir histórias e até mesmo ajudar na rotina do dia a dia. Procurem, então, estimular as crianças a fazerem leitura, deixando as crianças manusearem os livros, revistas, panfletos, jornais, receitas, jogos ou simplesmente vendo as embalagens de produtos que vocês tenham em casa. Além disso, uma outra maneira de vocês inserirem as crianças no mundo é o diálogo. Então, conversem com elas sempre. Aliás, esse é um ótimo momento para vocês fazerem isso. Explicar o momento que nós estamos vivendo, os cuidados que elas devem ter com a doença, por que nós estamos afastados, por que estamos em casa. Então, dialoguem sempre, porque realizar as atividades com as crianças é importante. Mas fazer com que elas participem dessa vivência é muito mais significativo, uma vez que são essas vivências que vão refletir em todo o processo de aprendizagem. Então, é isso. Até mais! Olá, eu sou a professora Patrícia e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o hábito da leitura e da contação de história para a vida das nossas crianças. É importante que todos os responsáveis estejam cientes sobre os benefícios e aquisições que esses hábitos trazem para a vida das crianças. Assim como antes, aqui na escola, nós proporcionávamos momentos de contação de história, rodas de leitura. Vocês também podem colocar aí na rotina de vocês, separar uns minutinhos para colocar aí na rotina momentos como este. As histórias são muito importantes para o desenvolvimento infantil. Elas contribuem para a criação, imaginação, desenvolvimento da fala, aquisição de novas palavras, o aumento do vocabulário. A criança, quando ela observa os livros, ela observa também a escrita das palavras, o que vai contribuir para a leitura e escrita futuramente. Além desses momentos, proporcionarem grandes memórias afetivas que a criança vai levar para o resto da vida dela. Então, proporcione esses momentos aí em casa, dê livros, revistas, para que as crianças possam manipular e perceber a escrita. Quando a criança ela vê que seus pais se interessam pelos livros, pela leitura, automaticamente ela se sente estimulada. Estudos demonstram que a criança, mesmo que ela não saiba ler, mesmo desde pequenininho, quando ela tem esse contato, ela está mais propensa a se tornar um adulto leitor. Então, tenha certeza que com esse hábito vocês estarão proporcionando momentos prazerosos e que irão contribuir imensamente para o desenvolvimento dessa criança. Olá, professora Cláudia. Vou falar um pouco com vocês a respeito de como a criança aprende matemática, principalmente nos anos iniciais, né? A gente tem percebido alguma movimentação dos pais com relação aos saberes em casa, né? Os vídeos das atividades que estão sendo passadas. E aí os pais se questionam assim, será que a criança aprende com apenas atividades de brincadeira, com música, canto, dança, né? E aí eu quis falar um pouco sobre a matemática. Como que a criança aprende a matemática? É só na escola? Como que a criança aprende, não só a matemática, né? Mas de forma geral. Mas especificando a matemática,
A criança aprende só na escola? Só fazendo atividades, fazendo continhas, aprendendo a tabuada? É dessa forma que a gente entende que a criança aprende, que os estudiosos entendem que as crianças aprendem? Não, né? Tem vários estudos na área que mostram que a criança aprende a partir de situações do cotidiano, né? Das experiências, das vivências, né? E aí a gente acaba percebendo que a criança pode aprender a matemática quando ela ajuda a mãe a fazer um bolo, por exemplo, quando a mãe verbaliza os conceitos de uma xícara, vamos pôr uma xícara de farinha, vamos colocar 100 gramas de fermento, 3 ovos. Tudo isso a matemática já está ali, está inserida naquele momento e a criança está aprendendo, né? Quando ela vai ao mercado, quando ela tem contato com os números, com os preços nas gôndolas, quando a mãe vai pagar e ela vê o dinheiro e a mãe fala o valor daquele dinheiro. Em todas essas situações, a criança está aprendendo matemática, porque a matemática, os números, estão presentes em todos os momentos do nosso dia a dia, né? Em todas as situações do nosso dia a dia. Quando a gente olha o número de um sapato, que número você calça, qual a sua idade, quantos anos você tem, que dia da semana, que dia do mês é hoje, né? Então, todas essas são situações de aprendizado para a criança. Aí a gente acaba se perguntando, mas na escola também é assim? Sim, a gente tenta trazer esse aprendizado o máximo possível para a realidade da criança, né? E a gente aproveita esses conceitos, esse aprendizado que ela traz de casa, a gente procura trabalhar isso em sala de aula também. Então, fica claro, né, que a criança não aprende apenas em situações acadêmicas, ela aprende em situações do dia a dia, né? E no dia a dia ela vai desenvolvendo competências e habilidades que ela vai desenvolver e vai levar para a sua vida acadêmica, né? Mas ela pode aprender em situações fora do ambiente escolar, né? Não significa que quando ela está cantando uma música, 1, 2, 3 índiozinhos, ela está aprendendo, né? E a gente tem que valorizar essa forma de aprendizado, que é o que chega mais próximo do universo das crianças, tá bom? Vou falar bem pouco, né? Tem vários estudos, na internet tem várias coisas aí também falando a respeito, mas é isso que eu queria colocar nesse momento. Um forte abraço para todos. Olá, vou falar da importância da brincadeira na infância. O quadro de saberes necessários da educação infantil da Rede Municipal de Guarulhos coloca que as instituições educacionais constituem espaços que educam e cuidam das crianças, compartilhando essas ações com as famílias. A brincadeira faz parte do desenvolvimento natural da criança e também uma maneira da criança comunicar-se com outras crianças e também com adultos. Portanto, o brincar contribui para o desenvolvimento motor, cognitivo, simbólico, afetivo e expressivo. Vou apresentar, a partir de ilustrações, algumas brincadeiras que fazemos aqui nas escolas e que vocês também podem fazer em casa com as crianças. Primeira brincadeira, era uma vez. Você começa uma história inventada. Por exemplo, era uma vez uma menina que morava numa casa amarela, bem distante. Em seguida, você pede para a criança continuar inventando o que acontece na sequência. Vocês continuam a história revezando entre si. Eles adoram brincar. Estimula a imaginação, a criatividade, o vocabulário. Segunda brincadeira também é conhecida. Telefone sem fio. Em Portugal, ela é conhecida também como telefone estragado. Uma informação extra. É uma brincadeira tradicional.
na qual uma pessoa fala uma frase ou segredo ao ouvido de outra pessoa ao seu lado, de modo que os demais participantes não podem escutar. Só vai ser descoberta a frase no final, quando o último participante tiver escutado a frase. Aí vocês vão ver se acertou ou não. O resultado pode ser muito engraçado. Eles amam brincar de telefone sem fio também. Estimula a formação do vocabulário também, audição. Essa última que eu vou apresentar, ela vai depender de um material do papel e também do computador, se acaso você tiver acesso. Jogo da memória. Distribua as cartas sobre a mesa, com os desenhos virados para baixo. Aí as crianças vão ter que achar os pares, as figuras iguais. Eu tirei esse modelo da internet, mas existem vários modelos. Eu achei esse aqui bem bonitinho, né? O trabalho que vai ter é só de cortar. Acredito que essas sugestões podem ser de grande valia a vocês. Agradeço a colaboração e até breve. Beijos! Olá, sou a professora Lilian. Estou aqui para dizer sobre a importância de você, pai, mãe, responsável nesse momento, incentivar o seu filho a desenvolver atividades, brincadeiras que vão auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora, que pode ser recorte, colagem, pintura, desenho livre, uma coisa que as crianças gostam muito, que é aprender brincando com massinha, esse movimento com a ponta dos dedos, esse movimento de pinça, que a criança desenvolve o tempo todo ao brincar dessa forma, está com certeza auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora fina, que é o mesmo movimento que a criança vai fazer para pegar no lápis, escrever futuramente as letras em breve, quando estivermos juntos novamente. E pai, mãe, responsável, tenha certeza que dessa forma você estará contribuindo sim para que seu filho esteja se desenvolvendo. Olá, sou a professora Gisele e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o desenho no ensino fundamental. Ao contrário do que muita gente pensa, o ato de desenhar é muito importante para o processo de aprendizado. Nessa fase, as crianças adquirem habilidades psicomotoras, criatividade, percepção do mundo, e isso tudo vai prepará-las para a alfabetização no ensino fundamental. À medida que as crianças vão crescendo, os desenhos delas vão criando cada vez mais cores, formas, traços, e isso é muito importante. Quando elas estão lá na fase do primeiro e do segundo ano, as primeiras letrinhas elas costumam colocar nos desenhos também, na tentativa de nomear os personagens que elas estão ali desenhando. O desenho, ele também expressa muito sentimento, então a gente pode falar que o ato de desenhar também é uma comunicação, porque a criança, ela está expressando a forma dela ver o mundo, como ela enxerga o mundo à sua volta. Então, agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre o desenho, bora dar para as crianças canetinhas, lápis de cor, giz de cera, para que cada uma delas possa tornar a criatividade e a sua experiência no papel em branco, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Neide, eu sou a professora do estágio 2A. Olá, eu sou o professor Joel, o professor do estágio 2G. Vocês estão bem, crianças? Nós viemos hoje trocar algumas informações com vocês, falar um pouco sobre o Saberes em Casa e esse programa tão legal da Prefeitura de Guarulhos, nesse tempo de isolamento social. Vamos falar também, professor, das atividades que estão sendo postadas via Facebook, pelo WhatsApp, por alguns professores e também por essas atividades que estão sendo impressas e entregues no dia da entrega do leite, as apostilas. Correto. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro dos Saberes em Casa,
que é esse programa que foi criado aí pela Prefeitura de Guarulhos, né, nessa época de isolamento social, e que tem passado tanto pela TV aberta, nesses canais que vocês vão ver aí no quadro, como também pelo portal da Secretaria, YouTube, Facebook. Esse programa, ele foi criado para toda a rede de Guarulhos, e eles trazem conhecimentos que devem ser ampliados pelas ações na escola e também pela família, que precisa programar um horário para essa criança estar assistindo o programa e também para realizar as atividades. Essas atividades, elas estão sendo planejadas para garantir que os alunos realizem sozinhos. Porém, a gente sabe que é sempre importante a família acompanhar e participar desse momento com a criança, apoiando a realização das atividades e ajudando elas a registrarem no caderno para depois compartilhar com os professores e com os colegas na volta às aulas. Esse programa está organizado com contação de histórias, adivinhas, trava-línguas, tem parlendas, tem desenhos animados com conteúdos educativos, tem o desafio do dia e tem muitas atividades. Alguns pais têm nos informado que não entendem o programa, talvez pelo fato desse conteúdo serem sido dividido para levar conhecimento para todos os alunos da rede. Então, esse conhecimento não foi específico para uma turma, ele foi específico para toda a rede, onde a rede de Guarulhos tem alunos da educação infantil, que vai de 0 a 5 anos, que é a creche e os estágios, alunos do Fundamental 1, que a gente tem alunos do 1º ano ao 5º ano, e alunos também do EJA, que é uma outra, que é a modalidade do jovem e adulto, que também tem na nossa rede de Guarulhos. Também foi pensado nas crianças com deficiência, aonde de segunda-feira a gente tem uma aula especial com o professor de Libras, que a gente tem aula em língua de sinais. Na terça-feira é trabalhado na fala, são dicas com professores de AEE que dão ideias como trabalhar com as crianças em casa, crianças que também têm alguma condição de educação especial. Na quarta-feira, a aula tem como princípio a área da cultura, que são um dicionário da cultura da rede municipal, que dá algum conhecimento diferente ao nosso aluno. Na quinta-feira é a aula de arte e educação física, e na sexta-feira é a aula de inglês. Então, gente, é muito aprendizado a semana toda. Vocês vão poder acessar pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo portal da educação. Além disso, no portal vocês vão encontrar um conteúdo, além de todos os programas que já passaram, vai ter aplicativo de jogos com conteúdos educativos, tem livros, materiais inéditos para complementar todo esse aprendizado do programa. Então, vocês estão vendo aí o link na descrição do vídeo. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida sobre o programa, manda aqui para a gente no Face, que a gente vai estar procurando ajudar vocês da maneira que puder, tá bom? Agora vamos falar das atividades, professor. Então, isso, olha aí, tá vendo? Aí é toda a divisão do programa, né, professor? Então, a gente tem aí a parte para a educação infantil, para o fundamental e também para a educação de jovens e adultos. E a gente tem no final do programa esses mais específicos para a educação especial. Aonde a gente divide o seguinte, o quadro. No primeiro é a moral da história, onde entra a contação de história, para mais baseado na educação infantil. O alecrim dourado é brincadeiras, e cheirinho de saudade e desenho animado, que também é mais baseado na educação infantil. Aí depois começa mais para o ensino fundamental, que é um bocado por vez, a história se faz, horas de desafio. E que é no final das aulas, que é Livre em Casa, o desenvolvimento da autonomia do AVD, programa Música nas Escolas, que é o que eu falei da de cultura, a aula de arte e educação física, e na sexta
o horário da aula de inglês. Além disso, eu sei que está muito difícil nesse momento, vocês terem um tempo para tirar para o filho, porque muitos de vocês já estão trabalhando, mas vocês têm que tirar um tempinho, conseguir arranjar um tempinho, nem que for 50 minutos, 40 minutos, um tempinho para ficar do lado dessa criança, para acompanhar esse programa. Esses programas ficam todos gravados no YouTube, no canal do Facebook. A escola, para complementar esse programa e para ampliar o conhecimento e não perder o vínculo com ele, a gente está fazendo alguma atividade, vídeo. Na educação infantil, a gente está fazendo vídeo, ensinando algumas brincadeiras, que a gente está postando no canal do Facebook. A escola tem alguns canais. Ela tem um canal do Facebook específico para educar para o estágio 2, um canal do Facebook específico para o estágio 1, e a creche, ela é postada no canal principal do Facebook nosso. O primeiro e segundo ano do fundamental, as atividades estão sendo postadas no Facebook do primeiro ano e no Facebook do segundo ano. Entra lá e curta com a gente essa atividade, aproveite com o seu filho. O terceiro ano só está sendo através do WhatsApp, onde professores estão mandando atividade via WhatsApp para os pais. Isso era uma comunidade. Então, curta essa atividade, dê o feedback para a gente, dê uma retroativa, mande desenho do seu filho. Igual, eu e a professora Neide, a gente fez uma atividade junto, né, professora Neide? Isso, muito legal. E a gente contou uma história, e a gente quer que a gente com o reforço da história, conforme vocês forem desenhando, a gente vai montar um vídeo para mostrar como vai ficar legal essa história que vocês contaram e mandar para a Eva Funari. Lembrando, né, Joel, que esses jogos, essas brincadeiras que estão sendo postados, elas auxiliam muito o aprendizado da criança e vai desenvolver capacidades que vai ajudar ele até na vida profissional, porque ele vai desenvolver atenção, afetividade, o hábito de concentração e muitas outras habilidades, né? A criança aprende brincando. Então, assim, a gente sabe que é difícil, às vezes, a gente manter o isolamento, está todo mundo sobrecarregado, mas 10, 30, 50 minutos que às vezes a criança consegue se concentrar ali nas atividades, vai ajudar muito ela, né? Porque o importante não é o tempo, é a qualidade desse aprendizado, né? Sim, então, assim, a qualidade da relação da família com as crianças. Porque dependendo, você não tem aquele tempo, mas dependendo daquele abraço no filho, aquele tempinho, aquilo vai criar uma memória neural para essa criança, onde elas vão lembrar de você. Uma ponte neural que ela vai sempre ter aquilo naquele momento bom. Mesmo nesse momento ruim. Você vai tentar construir com ela um momento bom no momento ruim. Eu sei que vocês não são professores, a gente está tentando fazer o melhor possível aqui. Mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar esclarecer essa dúvida. Mesmo porque a gente sabe, né, professor, desse momento difícil, mas a gente tem que continuar tentando fazer o nosso melhor, né? Porque o importante é a gente estar junto agora, nesse momento, a equipe do aluno, escola, família, a gente estando unido para ajudar nesse momento, com certeza tudo vai dar certo, né? Sim. E os nossos colegas a seguir, eles vão falar sobre a importância e a intencionalidade dessas atividades. Porque essas atividades não são simples brincadeiras, e sim elas têm intenções. Intenções, que nem a professora Neide falou, da motricidade, da coordenação motora, da atenção do entendimento, do início do letramento, outra só com letramento para o ensino fundamental, a continuidade dos estudos. E assim, né, professor Joel, o fato de eles estarem com a família, eu acho que esse aprendizado está sendo até muito enriquecedor para eles, vai ter um outro significado, né? Porque eles estão ali com a família no dia a dia, né? Todo mundo junto. Porque eles têm um significado sentimental, que vai lembrar, exatamente, vai uma boa lembrança a eles. Verdade. Bom, Joel, acho que o nosso recado a gente conseguiu dar, né? Forte abraço. Muito obrigado. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado a todos. Fica com Deus e um grande abraço a todos. Que todos estejam bem. Olá, meu povo querido. Mamães, papais, responsáveis pelas nossas crianças, estou aqui para pedir a colaboração de todos, para que junto com os nossos professores, continue auxiliando as nossas crianças
para que elas continuem se desenvolvendo. Muito obrigado pela compreensão de todos. Se Deus quiser, essa crise vai passar.